Agora. Ok. Só colocar Só dar um oi aí sobre o objetivo da aula, tá? Tá ok. Então, boa noite, meu nome é Adalberto. A gente vai continuar do ponto que a gente parou na aula de DAC crônica. Inicialmente, a gente tinha falado um pouquinho sobre fisiopatologia, epidemiologia, e a gente parou agora nos exames complementares. A gente falou um pouquinho sobre probabilidade pré-teste e paramos na parte de exames complementares de avaliação de DAC crônica. Dentro dos exames complementares, eu deixei aqui alguns exemplos: eletrocardiograma, o teste ergométrico, a cintilografia, a ressonância, a angiotomografia, o cateterismo e o ecocardiograma. A gente vai falar um pouquinho deles nessa aula, depois a gente vai falar sobre o tratamento da DAC crônica. E lembrando que o foco dessa aula não é a gente aprofundar muito em cada exame desse. A gente vai falar um pouquinho sobre a funcionalidade dele na DAC crônica e falar das recomendações da nossa diretriz, que foi o documento baseado nessa aula. Bom, antes, a gente vai falar primeiro dos exames não invasivos, dos exames bioquímicos. Todos os pacientes com DAC estabelecida ou suspeita devem realizar esses exames. Tá? São eles colesterol total, LDL, triglicerídeo, creatinina sérica, para estimar a taxa de filtração glomerular e glicemia em jejum. Tudo isso para a gente ver, traçar o perfil do nosso paciente e fatores de risco, né, como doença renal crônica, diabetes e hipertrigliceridemia. Dentro dos exames bioquímicos, já foram estudados outros marcadores de inflamação. A gente sabe que o nosso paciente é um paciente mais inflamado, a fosfolipase A12 associada à lipoproteína, a homocisteína, biomarcadores de inflamação, como interleucina 6, mieloperoxidase, fatores de crescimento e metaloproteinases, todos eles já foram estudados, mas não demonstraram benefícios em guiar a terapêutica nos casos de DAC crônica, então eles não devem ser solicitados. Esse estudo Jupiter Trial de 2008, ele estudou a PCR de alta sensibilidade e viu que os pacientes tinham melhores desfechos cardiovasculares com pacientes que tinham LDL alto e eram guiados não só pelo valor do LDL, mas por essa PCR de alta sensibilidade. Mas, no final das contas, a gente acaba não usando, um exame muito dispendioso para a nossa prática clínica. Falando em exames não invasivos ainda, exames de laboratório, a troponina, ela tem utilidade na estratificação dos riscos de paciente com DAC crônica, DAC estável. Teve esse estudo aqui de 2009, que tentou estudar isso, viu se tinha alguma relação da troponina com eventos cardiovasculares. No final das contas, o estudo conseguiu ver que os valores mais altos de troponina tiveram impacto, né, em morte cardiovascular, em insuficiência cardíaca fatal ou não fatal e morte cardiovascular total, e não teve relação com eventos de infarto, com síndrome coronariana aguda. Um dado importante aí, valores de troponina alta não tiveram relação com síndrome coronariana aguda nesse estudo, mas tiveram relação com morte cardiovascular, com insuficiência cardíaca. Isso aqui é só um gráfico do estudo, mostrando que realmente pacientes que tinham troponinas no terceiro e quarto interquartis, eles tinham uma maior incidência de morte cardiovascular. Em relação ao NT-proBNP, que é o nosso marcador aí de insuficiência cardíaca, será que ele tem relação? Alguém pensou nisso também, resolveu fazer um estudo em 2007 para ver se tinha algum valor prognóstico do peptídeo natriurético com prognósticos, enfim, em pacientes com doença arterial coronariana estável. Esse estudo, aqui em relação ao NT-proBNP, viu também que o paciente tinha, com níveis maiores, teve uma maior taxa de morte cardiovascular, de insuficiência cardíaca fatal ou não fatal, e também AVE fatal ou não fatal. E, novamente, não teve relação com infarto do miocárdio fatal ou não fatal. Apesar desses estudos, né, e dessas variáveis, de tudo isso já ter sido estudado, não são exames da nossa prática clínica rotineira. Passando para o segundo exame que a gente vai começar a ver agora, eletrocardiograma. O eletrocardiograma, na DAC estável, na DAC crônica, ele tem um valor limitado, porque as alterações de repolarização não são específicas, mas ele é muito importante
para a gente, que é cardiologista, que acompanha o paciente no consultório. Algumas alterações podem vir, como eu coloquei aí áreas inativas, né, QS, QR, ondas T negativas, que permitem o diagnóstico de doença arterial coronariana. E outras alterações são alterações de repolarização ventricular, como ondas T negativas, ondas T apiculadas, ondas T simétricas, infradesnivelamento de ponto J, de segmento ST, que podem sugerir diagnóstico de doença arterial coronariana. Pela diretriz, o grau de recomendação é 1B em pacientes com suspeita de causa cardíaca para dor torácica ou paciente que teve um episódio de dor torácica. Então, esse paciente já merece um eletrocardiograma. Aqui eu trouxe um exemplo do eletrocardiograma para a gente dar uma olhada. É um eletrocardiograma que, na primeira vista, ele pode parecer inocente, ou aos olhos de qualquer outro médico, ele pode parecer inocente, mas quando a gente olha com um pouco mais de carinho para o eletrocardiograma, a gente já consegue ver uma inversão de onda T na parede anterior, chegando até a parede lateral. Então, uma inversão de onda T importante, que pode passar despercebida aos olhos de muita gente, mas que para a gente não pode passar. Outro exame que a gente pode lançar a mão também na investigação é uma radiografia de tórax simples, mas ela não vai nos auxiliar na dor cardíaca em si, ela vai nos auxiliar para diagnósticos de dores não cardíacas, em pacientes com pneumotórax, pneumomediastino, fratura de costela, infecções agudas, aneurisma e dissecção de aorta é muito importante, TEP, apesar de esse método não ser bom para essas duas doenças, né, aneurisma e dissecção de aorta e TEP, a gente sabe que é o exame contrastado ali da aorta, do tórax é melhor. Pela diretriz, o grau de recomendação, pacientes com doença arterial coronariana, sinais ou sintomas de doença cardíaca, classe 1B, sinais e sintomas de doença pulmonar, 2A e grau de recomendação B, e outros pacientes, o nível de evidência é 2B, grau de recomendação B. No teste ergométrico, que é o quarto exame que a gente vai começar a falar, ele é utilizado com maior frequência na angina estável para diagnóstico de NAC, prognóstico e definição de conduta terapêutica. No teste ergométrico, é muito importante a gente analisar o conjunto. Então, aqui entra muito mais do que a gente falou na última aula, de probabilidade pré-teste. Porque a gente vai analisar os sintomas, a capacidade funcional, as alterações eletrocardiográficas, hemodinâmicas, tudo isso relacionado e junto com a probabilidade pré-teste daquele paciente. As variáveis mais preditivas relacionadas ao diagnóstico da doença coronariana são a depressão do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro do ponto J, tá? Importante que tem que ser do ponto J, retificado, descendente e ou presença de dor anginosa durante o teste, tá? E os resultados devem ser relacionados com a probabilidade pré-teste. Isso aqui é uma figura que tem na diretriz de 1995, uma das primeiras diretrizes, se não me engano é a primeira, brasileira, que ela mostra quais são as alterações e como é que pode vir o teste ergométrico durante a avaliação do paciente. Na figura A, a gente pode ver uma resposta normal, no qual, quando o paciente ele começa a fazer o esforço físico, há realmente um infrazinho, mas a gente tem que contar a partir do ponto J, tá? E isso é uma resposta normal do paciente. Trocando aqui para o ponto B, a gente consegue ver já um ascendente lento. Esse ascendente lento, ele, a partir do ponto J, ele tem que ter um infradesnivelamento de 2 milímetros para ele poder ser significativo para a gente. Tá? O retificado e o descendente já entram naquela classificação de 1 milímetro, tá? Quando ele já entra a partir do ponto J e ele fica retificado 1 milímetro, ou quando ele faz uma descendência de 1 milímetro, ele é considerado alterado, e o supra de ACD também pode aparecer durante o exame, o paciente está infartando durante o exame. O teste ergométrico, as recomendações, classe 1B para pacientes com probabilidade pré-teste intermediária, incluindo os pacientes com bloqueio de ramo direito, ok? Paciente com bloqueio de ramo esquerdo não pode fazer. Tem outros métodos para isso. E depressão de segmento ST menor que 1 milímetro no eletro de base. Então, pacientes com depressão do segmento ST
maior ou igual a 1 milímetro também não são elegíveis para esse exame. Por outro lado, categoria classe 3, quem não deve fazer? Paciente que já tem alteração basal no eletro, paciente com Wolff-Parkinson-White, marca-passo cardíaco, depressão de segmento ST maior ou igual a 1 milímetro e bloqueio de ramo esquerdo. Esses pacientes não devem ser submetidos ao teste ergométrico. Ali no meio, no caminho, classe 2, a gente tem a ginovase espástica, pós-cateterismo para tomada de decisão intermediária, avaliação de indivíduo assintomático com mais fator de risco, paciente com alta ou baixa probabilidade pré-teste, avaliação de cirurgia não cardíaca em paciente com baixo risco cardiovascular. Então, esses pacientes, eles podem fazer, né, mas também, se não fizerem, não está nada errado. Passando para a ecocardiografia, ela vai auxiliar o diagnóstico em paciente com eletrocardiograma, com história clínica não sugestiva, aí vai olhar as alterações segmentares, e através das alterações segmentares ela vai sugerir, nos ajudar aí a investigação do paciente. A ecocardiografia ela tem algumas peculiaridades, ela pode ser realizada em repouso ou sob estresse, e esse estresse ele pode ser estresse físico ou estresse farmacológico. Tem uma categoria que ele explica na diretriz também, que é o ecocardiografia com microbolhas, são bolhas de 3 micra, que se comportam como hemácias, eles conseguem mapear a perfusão tecidual através do ultrassom e permite avaliar a captação do VE e a circulação coronariana. Tá? Então, a gente tem essas categorias básicas aí de ecocardiografia, que a gente vai falar rapidinho, mas sem se aprofundar muito, porque não é o foco da aula. O ecocardiografia, qual é o papel da ecocardiografia transtorácica no diagnóstico da doença aterosclerótica e suas complicações? Ele é um bom instrumento de triagem. As alterações elas podem surgir minutos depois da oclusão coronariana, indicativa de infarto. Então, lá no SAT, por exemplo, a gente já consegue ver alterações segmentares quando o paciente infarta, ali na fase aguda do infarto. Mesmo que ele não tenha feito cateterismo, a gente já consegue ver alterações segmentares ali. Apesar de indicativa de infarto antigo, ela ajuda a identificar e afastar diagnósticos diferenciais. Tá? E uma das categorias da ecocardiografia, ela consegue avaliar a viabilidade miocárdica através de score de motilidade parietal e índice de score de motilidade ventricular esquerda. Como é que funciona? O ventrículo esquerdo ele é dividido em 17 segmentos e a partir disso aí ele consegue ver como é que está a cinesia naquela parede, então pode estar normal, pode estar hipocinética, pode estar discinética ou acinética, e ela recebe uma pontuação de 1 a 4, sendo que os pontos de corte de 1 até 1,6 é uma função ventricular normal, de 1,61 até 2 é um comprometimento moderado e acima de 2 é um comprometimento grave. Aqui mostra nessa figura como são divididos os 17 eixos, os 17 segmentos do ventrículo esquerdo, tá? É feito no ventrículo esquerdo porque é a câmara de mais fácil ali, digamos, divisão, segmentação. Né? Então, eles pegam a parte basal, medial e apical do ventrículo esquerdo e aqui o ápex formando essa imagem, dá uma pontuação para cada segmento desse, depois tira uma média, tá? De acordo com essa pontuação aqui que a gente já comentou. O ecoestresse na DAC crônica, ele tem uma determinação de diagnóstico e prognóstico, avaliando o impacto nas terapias de revascularização, viabilidade miocárdica e auxílio às decisões terapêuticas. Lembrando que o estresse, ele vai, durante o estresse, ele vai apresentar uma isquemia, que vai apresentar uma alteração transitória na contração segmentar. Então, o eco vai conseguir detectar isso. Quais são os indutores do estresse, então? Pode ser o esforço físico, o paciente pode fazer uma esteira ou bicicleta, pode ser uma estimulação atrial transesofágica, podem ser vasodilatadores, como o dipiridamol ou a adenosina, ou estimulantes adrenérgicos, como dobutamina. A indicação de cada um vai depender da característica física do paciente e do que a gente espera também do exame. O papel da ecocardiografia sob estresse na DAC crônica tem uma boa acurácia para a detecção de isquemia miocárdica induzida em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária ou alta.
e tem maior sensibilidade e especificidade em relação ao teste ergométrico para diagnóstico de DAC. As indicações gerais, elas devem levar em consideração, como eu já falei, o método, as características do paciente e as contraindicações de cada exame. O paciente que não vai conseguir fazer o dipiridomol por alergia ou por algum problema dessa magnitude. Os pacientes com DAC estabelecido, nos quais o resultado do teste ergométrico ele é duvidoso, então a gente pode lançar mão do eco com ecoestresse. Nunca solicitar em paciente sem DAC estabelecida ou como investigação inicial, como avaliação periódica ou como avaliação periódica de paciente. Então, não se faz ecoestresse com avaliação periódica ou como investigação inicial. E também indicação de avaliação pré-operatória, em estratificação de pacientes com risco com DAC. Isso pode ser feito também. Essas são as recomendações da diretriz. Vou passar rápido aqui. Estratificação de pacientes com risco DAC, estresse farmacológico na avaliação de isquemia miocárdica em paciente com precordialgia típica estável, que não pode realizar teste ergométrico máximo, ou quando o teste ergométrico não é diagnóstico. Avaliação da isquemia miocárdica em pacientes em indivíduos assintomáticos ou com teste ergométrico positivo ou duvidoso. Teste farmacológico na avaliação pré-operatória de cirurgia não cardíaca, com 3 ou mais fatores de risco. Avaliação do significado funcional das lesões coronarianas no planejamento de angioplastia transluminal percutânea ou cirurgia de revascularização. E avaliação de isquemia miocárdica na presença de bloqueio de ramo esquerdo ou alterações que impeçam a adequada análise eletrocardiográfica de isquemia. E estresse farmacológico na avaliação de viabilidade miocárdica, miocárdio hibernado, para planejamento de revascularização. Então, é um exame muito importante que pode fazer o seu pré-operatório, pode avaliar a viabilidade miocárdica, pode avaliar o resultado de uma revascularização, pode planejar uma revascularização, então é um exame muito bom. Em relação à cintilografia nuclear, aqui vai entrar um conceito que a gente viu na última aula, que é a reserva de fluxo coronariano. O que ela vai estudar? Ela estuda justamente a reserva de fluxo coronariano, através da injeção de radiofármacos que induzem estresse miocárdico coronariano através do aumento do fluxo sanguíneo para o local. Tá? Então, ela vai ver justamente aquilo que a gente fez de estudar, o que era a reserva de fluxo coronariano. É a capacidade que a coronária tem de aumentar o seu fluxo sob um estresse. Então, ela vai justamente causar um estresse para ver quanto a coronária consegue aumentar o fluxo dela. Um método utilizado para isso é o SPECT, que é a tomografia por emissão de pósiton único, ou pode ser o gated SPECT, que é sincronizado com intervalo RR do eletrocardiograma, que consegue ver a função do ventrículo esquerdo. A cintilografia ela pode ser utilizada sozinha ou em associação com teste ergométrico. Não é agora. A cintilografia ela avalia a perfusão miocárdica, a integridade celular, metabolismo miocárdico, contratividade miocárdica e a função ventricular. É um método não invasivo, virtualmente isento de complicações, com radioisótopo e de fácil aplicação para os pacientes. E a especificidade do exame acaba sendo alterada, subestimada, pois os pacientes com exames normais não são submetidos à coronariografia. A taxa de resultados falsos positivos atribuídos à cintilografia são decorrentes de defeitos reversíveis e moderados detectados em pacientes que não apresentam lesões obstrutivas acima de 70% no CAT. Tá? Elas demonstram que mesmo lesões coronarianas não significativas podem ocasionar isquemia e miocárdio em risco, e outras coisas, e coisas que podem causar falsos positivos, são artefatos, movimentação, interferência, presença de alças intestinais, tudo isso pode alterar o exame. E os métodos têm sensibilidade semelhante entre si, então a cintilografia com talho, com MIB, enfim, com todos os métodos de cintilografia tem uma sensibilidade semelhante para a doença arterial coronariana. Mostrando aqui rapidinho uma figura esquemática, que a cintilografia ela vem basicamente com esses 3 cortes que a gente vai mostrar. Eu vou mostrar na próxima quais são os nomes deles. Tem anterior, vou mostrar no próximo, fica mais fácil. Aqui.
ela vê a parede anterior, lateral, septal, inferior. Aqui anterior, inferior e a apical. Aqui a apical, septal e a lateral. Então, ele vem com o eixo curto, o eixo longo vertical e o eixo longo horizontal. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos agora de como é o exame. Então, ele vem com, basicamente, eles fazem um repouso, que é o de baixo, e fazem o estresse, que é a parte de cima. Esse aqui é um exame normal, que a gente vê que a figura, tanto a de baixo quanto a de cima, elas são iguais, então é um exame normal. Passando por uma cintilografia alterada, a gente já consegue ver que nessa aqui, no repouso, já tem uma alteração em relação ao estresse. Tá? Essa alteração na região lateral, aqui na região lateral e na inferolateral, já é uma alteração sugestiva de hipoperfusão. E aqui, uma hipoperfusão reversível. Desculpa, nessa aqui. E nessa próxima, a gente já tem o exame também mais alterado com uma hipoperfusão persistente, tanto no repouso quanto no estresse, o exame ele é alterado. Então, já é uma alteração sugestiva de fibrose. Recomendações da cintilografia para o diagnóstico da doença arterial coronariana. Classe 1, ela está recomendada para pacientes com probabilidade pré-teste intermediária ou alta e que tenham um eletrocardiograma não interpretável. Então, é a classe 1B. E com estresse farmacológico, ela está recomendada para pacientes com probabilidade pré-teste intermediária ou alta que tenham eletrocardiograma não interpretável ou com incapacidade de exercício físico. Aquele paciente que não consegue, por um teste ergométrico, não consegue fazer um esforço físico, pode lançar mão também de uma cintilografia. E ela não é recomendada como teste inicial em pacientes com probabilidade pré-teste baixa e que tenha eletrocardiograma interpretável e capacidade de exercício físico. Esse paciente ele vai fazer outros exames que a gente já viu anteriormente. Ele vai para um teste ergométrico e depois ele pode chegar aí a fazer uma cintilografia, mas ela não é indicada para avaliação inicial. Aí, aqui no meio, ela é razoável para paciente com probabilidade pré-teste intermediária ou alta e que tenha eletrocardiograma interpretável e capacidade de exercício físico. Então, se fizer, ok. Se não fizer, também não tem problema. Tomografia coronariana, angiotomografia e score de cálcio. O score de cálcio, e na verdade, não tem uma forte relação com a estenose coronariana. O alto score de cálcio ele não significa que o paciente vai ter um alto risco de doença arterial coronariana. Esse é um erro que a gente não pode cometer. Ele oferece, na verdade, informações para a gente avaliar o risco cardiovascular global do paciente e a gente reclassificar esse paciente. O score de cálcio igual a 0, ele significa que o paciente ele tem um baixo risco de evento cardiovascular, e o maior que 400, né, que a gente tem o intermediário, seria ali de 400 a 1.000 e acima de 1.000, o paciente já tem um alto risco cardiovascular. Então, esse paciente ele é reestratificado. O score de cálcio, teve um estudo, esse CORE 64, que analisou os pacientes com indicação clínica de CAT. Com score de cálcio 0, a maioria, o paciente que tinha score de cálcio 0, a maioria era sintomático. 19% tinham lesões maior ou igual a 50%, 15% tinham pelo menos uma lesão maior ou igual a 70%, 13% foram revascularizados por indicação clínica e 20% de vasos completamente ocluídos não mostraram nenhuma calcificação. Tá? Então, a gente consegue ver que pacientes com lesões graves, pacientes que precisaram ser revascularizados, pacientes que tinham vasos completamente ocluídos e que eram assintomáticos e que tinham score de cálcio 0. Então, ele não serve para a gente ver isso aí, para a gente ver o grau de estenose da coronária. Teve um outro subestudo desse estudo Confirm, que viu que mais de 10 mil pacientes sintomáticos, apenas 3,5% tinham lesões acima de 50% e 1,4% tinham lesões acima de 70%. Então,
a diretriz não recomenda a utilização de score de cálcio para avaliação de DAC obstrutiva em pacientes sintomáticos, nem para avaliação de evolução de calcificação coronariana ou DAC já conhecida. Ou seja, não é para ficar fazendo score de cálcio no paciente para avaliar se o score de cálcio mudou ou não, se ele saiu de 0 para 400, se ele saiu de 0 para 1000. Isso não vai mudar a conduta em relação à estenose coronariana, não tem relação. A principal utilização, então, do score de cálcio é o quê? É estratificar o risco cardiovascular por meio da detecção de aterosclerose subclínica, especialmente em pacientes assintomáticos de risco intermediário, ou pacientes com Framingham intermediário para reclassificação. Então, como eu falei, é um exame muito bom para a gente reclassificar. Às vezes, o paciente com Framingham ali intermediário faz um score de cálcio e a gente consegue reclassificar esse paciente para um paciente de risco mais alto cardiovascular. Aqui, só mostrando essa foto no artigo, foi retirado desse artigo aqui, que viu score de cálcio, paciente progressivo, aqui uma calcificação, aqui sem calcificação, na B com calcificação leve e na C calcificação acentuada, já com a coronária toda calcificada. Só mostrando como é o exame, mais ou menos. Já em relação à angiotomografia das coronárias, elas visualizam detalhadamente a luz das artérias de maneira não invasiva, com alta acurácia quando comparada com o padrão ouro, que é a nossa coronariografia. Os trials multicêntricos que compararam a angiotomografia com o cateterismo, com a coronariografia, viram que a angiotomografia tem uma acurácia diagnóstica acima dos 90%. E, inclusive, ela tem uma boa acurácia em indivíduos com revascularização do miocárdio e stent maior que 3 milímetros. Tá? A utilidade dela, da angiotomografia, qual é? Em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária, ela pode ser o teste inicial ou com teste de isquemia prévio conflitante ou inconclusivo. Então, aquele paciente que tem um teste de isquemia que é conflitante ou inconclusivo, pode fazer uma angiotomografia para a gente tirar a dúvida. Ou o paciente com discordância da clínica com os resultados dos exames não invasivos. Então, ela também está bem indicada por conta da acurácia dela. Qual é a recomendação da diretriz? Os pacientes com suspeita de DAC crônica, com teste de isquemia conflitante ou inconclusivo, aquilo que a gente já conversou, discordância entre a clínica, os resultados de teste, sintomas contínuos, teste de isquemia prévio normal ou inconclusivo, e não se deve fazer, aqui são outras recomendações, que vou passar um pouco mais rápido, porque avaliação de potência, opção angiografia invasiva, pacientes sintomáticos com probabilidade intermediária de DAC positiva, nível de evidência 2B, porque daqui para frente a gente já vai lançar mão de exames mais específicos, como a coronariografia. E quem é que não deve fazer? Pacientes sintomáticos com probabilidade alta de DAC, né? Então, esses pacientes já têm que ir para um estudo mais invasivo. Avaliação inicial de DAC nunca se deve fazer, uma angiotomografia, e segmento de lesões ateroscleróticas coronárias em indivíduos assintomáticos. Então, o paciente assintomático com uma lesão lá de 50%, enfim, a gente não vai ficar fazendo para ver até quando ela progride, até quando ela chega em 70%. Isso não deve ser feito. Só mostrando aqui um pouquinho de como é o exame. Ele é feito com contraste, e esse contraste consegue fazer tanto a imagem da tomografia normal, quanto a reconstrução 3D das coronárias, como a gente viu, com uma acurácia diagnóstica acima de 90%, em relação ao padrão ouro, que é a coronariografia. A ressonância cardíaca também pode ser usada. Ressonância cardíaca, qual é o fundamento do exame? Ela é uma captura de energia liberada por prótons submetidos a um forte campo magnético externo e é estimulado por ondas de radiofrequência repetida. Tá? Então, ela forma os pulsos organizados e forma as imagens através de alinhamento de íons, alinhamento de molécula, e aí acaba conseguindo formar a imagem. É basicamente assim que funciona. Ela permite a avaliação cardíaca e vascular, da função ventricular, da perfusão miocárdica e da caracterização tecidual. Ela fornece todas essas informações conjuntamente.
não utiliza radiação e nem contraste, né? Por isso que ela é utilizada ali o alinhamento dos íons e das moléculas. A cardiopatia isquêmica é a principal indicação do método na rotina clínica. Ela é padrão ouro para quantificação de volumes ventriculares, fração de ejeção e massa miocárdica. E ela serve para pesquisa de isquemia miocárdica, detecção de fibrose, infarto, viabilidade miocárdica e para avaliação não invasiva das artérias coronárias. Ressonância magnética tem grau de recomendação 1A. Na DAC crônica, para avaliação de perfusão miocárdica, avaliação de contratilidade ventricular sob estresse com dobuta, infarto do miocárdio agudo e crônico, detecção e quantificação de fibrose miocárdica e massa infartada e avaliação da viabilidade miocárdica. Grau de recomendação 1B, diferenciação de cardiopatias isquêmicas de não isquêmicas, na angiotensina, na angiorressonância de artérias coronárias. Recomendação 2B, para detecção de estenose luminal coronária e avaliação de potência de enxerto. E não tem grau de recomendação 3, tá? Não tem paciente que não deva fazer, que esteja contraindicado a ressonância cardíaca, pelo menos pela diretriz que é de 2014. A ressonância é basicamente assim que ela se apresenta para a gente, e aí, através disso, a gente consegue calcular alguns fatores como fração de ejeção e ver alguma viabilidade miocárdica, outros fatores que eu já citei nos slides anteriores. Esse aqui é um esquema que a diretriz mostra em relação a diagnóstico da doença arterial coronariana crônica, tá? Primeiramente, o que a gente vai ver? Paciente tem dor torácica e angina, é síndrome coronariana aguda? Se for, já vai para a diretriz de síndrome coronariana aguda. Se não for, aí a gente tem que avaliar. A angina de início recente, é limitante, rapidamente progressiva, tem IC de provável patologia isquêmica? Se sim, o paciente tem que ir para o CAT. Se não, aí ele vai para avaliação funcional, que é a perfusão miocárdica, associada preferencialmente ao teste ergométrico. Esse paciente ele pode ter um diagnóstico duvidoso, e aí a partir do se ele tiver um diagnóstico duvidoso, aí a gente vai para os exames mais acurados, angiotomografia de coronária, ou pode ir até para o CAT. Se o paciente tiver um diagnóstico confirmado, aí a gente vai ver qual é o risco do paciente. O paciente ele é um alto risco de eventos cardiovasculares? Se sim, vai para o cateterismo direto. Se não, ele vai para o tratamento clínico otimizado. No tratamento clínico otimizado, a gente vai reavaliar o paciente. Se o paciente tiver controle dos sintomas, melhora da isquemia, em teste provocativo, ele teve controle de sintomas, ele está bem, ele vai manter o tratamento clínico. Se ele não teve melhora dos sintomas, está com tratamento clínico otimizado, continua sintomático, ou o teste provocativo dele não teve uma melhora da isquemia, o paciente vai para a coronariografia. Tá? Então, esse é o fluxograma de exames diagnósticos que a gente tem na DAC crônica, segundo a diretriz de 2014. Em relação aos exames invasivos, a cine-angiocoronariografia, que é o cateterismo, é o método mais acurado para diagnóstico de lesões obstrutivas. O que são lesões obstrutivas para a gente? É uma lesão de tronco maior ou igual a 50% ou de artérias epicárdicas principais maior ou igual a 70%. Normalmente, os testes não invasivos eles são realizados antes. Tá? Então, tudo aquilo que a gente conversou anteriormente e naquele fluxograma, geralmente é feito antes do cateterismo. Como avaliação inicial, ele acaba sendo a última escolha, realizada apenas quando há alguma contraindicação ao exame não invasivo ou quando não há benefício na realização de exames não invasivos. Tá? As principais indicações do cateterismo são as contraindicações aos métodos não invasivos, quando os testes não invasivos são inconclusivos ou conflitantes, ou profissões com alto risco populacional, pacientes que são pilotos de avião, bombeiros, esses pacientes, eles precisam passar por um cateterismo antes de exercer a função deles. Tá? Imagina um piloto de avião tendo um infarto no meio de um voo. Não pode. É o principal método de descrição de DAC através do CAT. Tá? Então, ela pode ser uniarterial, biarterial, triarterial, multiarterial, lesão de tronco. Então, a gente consegue descrever a doença arterial coronariana
porque a gente consegue ver como é que está. Tá? E marcadores de aumento de mortalidade. Tudo isso a gente consegue ver através do cateterismo. As recomendações para o cateterismo nos pacientes com DAC, classe 1, aqui a gente tem, quando a gente tem uma angina estável, a despeito do tratamento clínico, como eu falei, aquele paciente que está com tratamento clínico otimizado, refratário, ele tem que ir, e ele está com uma angina estável, classe funcional 3 ou 4, ele tem que ir para o cateterismo. Paciente com alto risco intestinal invasivo, independente da angina, tem que ir para o CAT. Angina e sobrevivente de parada cardíaca ou arritmia ventricular grave também tem que ir para o CAT. E paciente com angina e sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva também tem que ir para o CAT, classe recomendação 1, mas uma recomendação nível C. Nível de evidência. E quem não deve ir para o CAT? Paciente com comorbidade significativa, em que a angiografia supera o risco do procedimento, um paciente com que a angiografia supera os benefícios do procedimento, há um risco maior que o benefício. Angina estável, classe 1 ou 2, que responde ao tratamento medicamentoso e sem evidência de isquemia intestinal invasivo, e preferência por evitar a revascularização. Tá? Então, esses pacientes não devem ir para o cateterismo. Aqui só mostrando, não vou mostrar todas as incidências, não vou entrar nas particularidades do método, só mostrando aqui como a gente consegue ver a anatomia da coronária através de um exame da coronariografia. Posso continuar, Arthur? Vai entrar no tratamento, é bem extenso também. A gente pode continuar, tem 30 minutos. A gente passa a primeira parte do tratamento, mais uns 20 minutos já. Tá ok. Então, a gente vai entrar no tratamento. Agora, o tratamento ele pode ser medicamentoso, como a gente viu, naquela primeira parte, e o tratamento pode ser invasivo também. Quais são os objetivos do tratamento? Prevenir infarto no miocárdio e reduzir a mortalidade, reduzir os sintomas e ocorrência de isquemia miocárdica. Tá? Esses são os principais objetivos do nosso tratamento. É prioritário e fundamental iniciar o tratamento com medicamentos que reduzem a mortalidade e associar, quando necessário, medicamentos que controlem a angina e reduzem a isquemia miocárdica. Então, a gente sempre vai, como tudo, né, tentar diminuir a mortalidade do nosso paciente e, quando necessário, a gente vai lançar mão de medicamentos sintomáticos. Primeiro, tratamento para reduzir o risco de infarto do miocárdio e mortalidade. O AS, ele sempre deve ser prescrito, tá? Pela diretriz, ele é nível 1A, e ele está indicado para todos os pacientes. Os ensaios clínicos que estudaram isso comprovaram a redução de eventos cardiovasculares, e ele só não deve ser indicado em casos de contraindicação. Tá? Paciente com hemorragia digestiva, sangramento grave, alergia a AS, e aí esse paciente não deve tomar o AS. Os derivados tienopiridínicos, não existem estudos comprovados, específicos para DAC crônica nessas medicações, tá? E o seu uso fica restrito a pacientes com contraindicação à aspirina e aos pacientes que tiveram intervenção constante por pelo menos 30 dias. Lembrando que os derivados tienopiridínicos são o clopidogrel, os anticoagulantes. Oi? Ticagrelol não, né? Prasugrel. Prasugrel, desculpa, isso. Clopidogrel e prasugrel. Os anticoagulantes, eles têm indicação em pacientes com alto risco trombótico para ser associado à aspirina, especialmente após infarto do miocárdio. Eles podem ser usados em alternativa como substituição à completa intolerância à aspirina, mas só como alternativa e um nível de uma classe de recomendação ali um pouco mais baixa, 2A. Os hipolipemiantes, nossas estatinas, eles são indicados para todos os pacientes para diminuição do risco de eventos coronarianos. Tá? As metas, segundo a diretriz, a quinta diretriz de epidemia e prevenção de aterosclerose, para pacientes de baixo risco, o LDL abaixo de 130, tá? O risco intermediário, o LDL tem que ser abaixo de 100, alto risco, o LDL abaixo de 70, e muito alto risco, o LDL abaixo de 50.
Tá bom? Então, é muito importante a gente ter em mente também quais são os alvos e o que a gente tem que atingir com os hipolipemiantes. As estatinas, elas são a melhor opção terapêutica para controle dos níveis séricos de LDL e colesterol, sendo a opção de escolha para adultos. Os fibratos, eles são utilizados para tratamento de hipertrigliceridemia endógena, quando houver falha de mudança de estilo de vida ou quando a hipertrigliceridemia for muito elevada. Tá? Lembrando que pacientes que têm uma hipertrigliceridemia, primeiro a gente lança a mão de mudanças de estilo de vida que responde muito bem. E aí, quando ela for muito elevada ou quando tiver falha de mudança de estilo de vida, o fibrato também é indicado. A ezetimiba é outro hipolipemiante que atua reduzindo a absorção de colesterol no intestino. Ela tem uma ação sinérgica com as outras medicações, leva a redução até de 50% até 60% do colesterol quando associado às estatinas. E o ômega 3, ele não é recomendado pela diretriz 3A. Então, pode ser uma pergunta frequente aí no consultório, mas ele não é recomendado. A recomendação para tratamento de farmacológico nas epidemias, a primeira são medicamentos de prevenção primária e secundária, ela é classe de nível de evidência 1A. Fibrato em monoterapia ou em associação à estatina para prevenção de doenças microvasculares em diabéticos tipo 2 também é 1A. E aqui, ó, o uso de ácidos graxos ômega 3 para prevenção cardiovascular 3A. E também a associação de niacinas e estatinas, isso eu não falei, mas não teve relevância, não teve melhora no risco cardiovascular do paciente, a niacina associada às estatinas. Agora a gente vai falar de uma classe que a gente usa bastante também, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Eles foram estudados em pacientes com disfunção ventricular após o infarto ou assintomáticos com fração de ejeção reduzida. Tá? Eles podem ser utilizados em indivíduos com maior risco. Nos indivíduos com maior risco, ele houve um benefício de redução de morte e eventos, especialmente na presença de diabetes. E o estudo da Europa, que usou o perindopril, ele reduziu o desfecho primário combinado de morte cardiovascular, infarto e PCR, e secundários, na ausência de insuficiência cardíaca, disfunção ventricular, independente de outros fatores existentes. Tá? Então, os IECA são muito importantes aí na DAC crônica. Quais são as classes, os graus de recomendação? De rotina, quando há disfunção ventricular e ou insuficiência cardíaca e ou diabetes mellitus. Tá? Então, ele é 1A. De rotina em todos os pacientes com DAC, ele cai um pouquinho o grau de recomendação para 2A, o nível de evidência cai um pouquinho para B, mas também pode ser usado. Lembrando aqui que esses benefícios não foram demonstrados com os BRA, tá? Não tiveram estudos, na verdade, até a diretriz ser publicada, não tiveram estudos com bloqueadores de receptores de angiotensina que mostraram os mesmos benefícios dos IECA. Tratamento para reduzir sintomas de isquemia miocárdica. A principal classe que a gente tem são os beta-bloqueadores, tá? São fármacos de primeira linha no tratamento de angina estável. Eles alteram mortalidade. Aí tiveram benefícios quanto à mortalidade e à redução de infarto após edema agudo coronariano, o evento agudo coronariano. Eles diminuem a frequência cardíaca, contratividade miocárdica, condução atrioventricular e atividade ectópica ventricular. E eles aumentam, assim, o tempo de perfusão das artérias isquêmicas. Tá? Lembrando que os beta-bloqueadores eles são contraindicados em angina vasoespástica. Qual é o grau de recomendação do uso de beta-bloqueador na DAC crônica? Como agente de primeira linha em pacientes com angina estável sem infarto do miocárdio prévio e ou disfunção de VE, um grau de recomendação 1, nível de evidência B. Ele não deve ser usado, aqui embaixo, para pacientes com angina vasoespástica. A gente vai ver quais são as medicações que são usadas nesse caso. E nível 1A, ele é agente de primeira linha em pacientes com angina estável com infarto no miocárdio prévio e ou disfunção de VE até após 2 anos. Ele é recomendação 1A nessa ocasião. Os antagonistas de canal de cálcio, eles
também são utilizados no tratamento da DAC crônica, tá? Eles são divididos em dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Lembrando que os dihidropiridínicos são os que a gente usa, o olodipino, o nifedipino, mais para controle ali pressórico. Os não dihidropiridínicos, verapamil, ditiazem, eles também são essas medicações. São divididos dessa forma. Eu trouxe aqui um quadro que mostra as características de cada uma dessas medicações, os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos, como o olodipino e nifedipino, têm uma ação vasodilatadora, não tem ação na redução da contratilidade miocárdica e nem na redução da velocidade da condução do nó-AV. Já os não dihidropiridínicos, que são os benzotiazepínicos e a fenilaquilaminas, eles têm uma redução aqui na contratilidade miocárdica e na velocidade de condução do nó-AV, tendo também uma ação vasodilatadora. Bom? Os antagonistas do canal de cálcio, eles não reduzem mortalidade. O seu uso deve ser evitado junto ao beta-bloqueador por risco de bradicardia grave e eles são contraindicados em pacientes com disfunção ventricular. Quais são os graus de recomendação, então, para os bloqueadores de canal de cálcio? Grau de recomendação 1B, a gente tem paciente com angina estável sintomática em uso de beta-bloqueador, no caso dos dihidropiridínicos, tá? O olodipino, o nifedipino. Em pacientes com angina estável e contraindicação ao uso de beta-bloqueadores, tá? Tem que fazer preferencialmente o verapamil ou o ditiazem. O ditiazem, só lembrar que ele é um derivado benzodiazepínico, então ele pode dar um pouquinho mais ali de digamos, dependência. Nível 2, nível 2A, como a gente, primeira linha para alívio sintomático em paciente com angina vasospástica. Então, nesse grupo de pacientes com angina vasospástica, ele é um agente de primeira linha. E em quem não deve ser usado, em pacientes com angina estável sintomática em uso de beta-bloqueador, não se deve associar. E em pacientes com angina estável sintomática, não se deve também utilizar os dihidropiridínicos de ação rápida. Tá? Um grau de recomendação 3 pela diretriz. Os nitratos de ação rápida, eles têm início de ação de 1 a 3 minutos, têm efeitos vasodilatadores. Os efeitos vasodilatadores deles perduram por 30 a 45 minutos. Eles causam venodilatação, redução de pós-carga e dilatação coronariana, e são a primeira opção para tratamento de crises anginosas. Eles podem ser utilizados como medicamentos profiláticos em situação que causam angina, como relação sexual, estresse emocional. Tá? E pela diretriz, eles são grau de recomendação 1, nível de evidência B. Os nitratos de ação prolongada, eles não são recomendados pela diretriz. Tá? Um grau de recomendação 3, nível de evidência C. Porque eles induzem intolerância medicamentosa e piora de função endotelial. Eles aumentam a produção de nutelina e fosfodiesterase, aumentam o sistema renina-angiotensina, aumentam a atividade do sistema nervoso simpático, e por conta de tudo isso, eles são contraindicados em pacientes com angina estável. Tá bom? Então, eles vão ali causar uma tolerância. Quando o paciente usa nitrato de ação prolongada, depois ele não consegue usar o nitrato de ação curta, porque a medicação não tem mais efeito. São medicações prejudiciais para o paciente. A trimetazidina, o Sulvastarel, como é que ela atua? É a preservação dos níveis intracelulares de ATP e fosfocreatina. Ela faz uma redução da acidose, da sobrecarga de cálcio, do acúmulo de radicais livres produzidos pela isquemia e faz a preservação das membranas celulares. Tá? Ela não modifica a frequência cardíaca e a pressão arterial durante o repouso ou esforço físico. Ela pode ser usada em monoterapia ou em combinação com beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. E na DAC estável, quando ela é utilizada em monoterapia, ela tem efeitos semelhantes ao beta-bloqueador e dos bloqueadores do canal de cálcio.
dá uma medicação muito importante que a gente vem lançando mão bastante aí nos últimos tempos. Quais são os graus de recomendação da trimetazidina? Em pacientes com angina estável sintomática, em uso de beta-bloqueador isoladamente ou associados a outros agentes antianginosos, um grau de recomendação 2A, nível de evidência B. Em pacientes com angina estável, disfunção de VE associada à terapia clínica otimizada, é um grau de recomendação 2A, nível de evidência B. E em pacientes com angina estável durante o procedimento de revascularização miocárdica, é um grau de recomendação 2A, também nível de evidência B. A ivabradina. A ivabradina é uma medicação que a gente usa como um inotrópico negativo, um inibidor específico da corrente I1F, IF, no nó sinusal. Ela é uma droga exclusivamente redutora de frequência cardíaca. Ela reduz a ocorrência de infarto e necessidade de revascularização em pacientes com DAC associada à disfunção ventricular e uma frequência de repouso igual ou maior que 70 batimentos por minuto, e ela não altera a mortalidade. Esse é um dado muito importante também. Todos os estudos que fizeram com a ivabradina mostraram que ela não altera a mortalidade. Quais são os graus de recomendação da ivabradina? Em pacientes com angina estável sintomática, em uso de beta-bloqueador, isoladamente ou associado a outro agente anginoso, e frequência cardíaca acima de 60. Tá? É um grau de recomendação 2A, nível de evidência B. Pacientes com angina estável sintomática, intolerantes ao uso de beta-bloqueador, isoladamente ou associado a outros antianginosos, é um grau de recomendação 2B, nível de evidência B. E em pacientes com angina estável, disfunção de VE, uma fração de ejeção abaixo de 40% e frequência cardíaca acima de 70, em terapia clínica otimizada, ela também pode ser utilizada com um grau de recomendação 2A, nível de evidência B. O allopurinol é uma medicação, ela é inibidora de xantina oxidase, reduz o nível de ácido úrico em pacientes com gota, é a principal função dele, na verdade. Ele possui propriedades antianginosas e aumenta o tempo para depressão do segmento ST e o tempo do aparecimento da angina. Então, pela diretriz, ele pode ser utilizado, tá? Em pacientes com angina estável sintomática, em uso de terapia antianginosa maximamente tolerada, tá? Com um grau de recomendação bem baixinho, um 2B, nível de evidência B. É uma medicação que realmente a gente não usa rotineiramente nos nossos pacientes. Aqui é um fluxograma que está na diretriz também, de 2014. Primeira coisa, quando a gente vê um paciente, quais são as medidas gerais farmacológicas na presença de disfunção de VE na DAC estável? Primeiro, modificação de estilo de vida, com atividade física regular e abandono do tabagismo, e redução de fatores de risco. Tá? Então, a gente vai lançar mão de estatina, de AS, prescrever os IECAS nos pacientes, e o BRA, aqui no caso, apenas para paciente intolerante, lembrando que nos estudos não teve um benefício igual ao dos IECA, na verdade, não tiveram muitos estudos em relação aos BRA. Se a pressão permanecer acima de 14/9, então o IECA está muito bem indicado, e tem que acrescentar antagonista de canal de cálcio diurepiridínico ou diurético, se tiver com pressão um pouco mais alta. Em relação à terapia farmacológica, aqui, beta-bloqueador, primeira opção, a ivabradina, se a frequência cardíaca ficar acima de 70, e a trimetazidina associada para sintomas e aumentar a capacidade física. Tá? Na contraindicação do IECA ou BRA em indivíduos afrodescendentes, um nitrato associado à hidralazina também pode ser realizado. Tratamento farmacológico para angina estável e para alívio de sintomas e melhora de qualidade de vida. Primeira coisa, esse esquema também está na diretriz, tá? Esse aqui, no caso, é o tratamento para alívio de sintomas, é o tratamento sintomático. Tá? Primeiro, a gente vai controlar os fatores agravantes e precipitantes da angina. Então, se a gente conseguir identificar tudo aquilo que a gente viu na outra aula de fator precipitante e desencadeante da angina, a gente tem que tentar controlar. E, junto disso, a gente vai lançar mão dos nitratos de ação rápida, que a gente viu que são medicações que têm um rápido alívio sintomático e a gente consegue ter esse alívio por até 45 minutos.
Os beta-bloqueadores também indicados nessa situação, então é a medicação de primeira escolha para alívio de sintoma. A segunda linha são os bloqueadores do canal de cálcio, a trimetazidina e a ivabradina, tá? Lembrando que os bloqueadores de canal de cálcio não podem ser associados aos beta-bloqueadores. Aqui para baixo, como terceira linha, a diretriz não recomenda, mas eles colocam lá no fluxograma final os nitratos de ação prolongada. E no final, como quarta linha, nível de evidência muito baixo, grau de recomendação muito baixo, o halopurinol também pode ser usado. A série histórica, esse estudo MES, MES2, Syntax e Freedom, estudaram estratégias de tratamento para os pacientes, viram que compararam o tratamento clínico com a intervenção percutânea e com a revascularização do miocárdio. Só para citar rapidinho, o estudo MES definiu as duas estratégias, o MES2 viu que nas lesões acima de 70% utilizaram stent, o subgrupo falou sobre custo, né? Achou que o tratamento clínico era menor quando comparado na estratégia de tratamento invasivo. Os estudos Syntax e Freedom, eles estudaram as indicações de cirurgia de revascularização em pacientes diabéticos e triarteriais. E o estudo Syntax, ele viu que não houve superioridade da intervenção coronariana percutânea em relação à revascularização do miocárdio quando se falava de mortalidade. Os pacientes do grupo da intervenção percutânea morreram mais e tiveram mais infarto. E os pacientes do grupo da intervenção percutânea tiveram maior necessidade de revascularização posterior. Então, esses foram os achados do estudo Syntax e da série histórica aí, quando a gente fala de intervenção percutânea e revascularização. Lembrando que aqui eu não vou entrar, a diretriz ela é bem extensa quando ela fala disso, eu não vou entrar em todos os pormenores, vou falar dos principais pontos. As recomendações para cirurgia de revascularização direta em pacientes com DAC estável, a de recomendação 1A, quando o paciente tem uma estenose acima de 50% no tronco da coronária esquerda ou na situação de tronco equivalente, descendente anterior, DACX no ósseo, antes da entrada antes da saída dos ramos importantes. É um nível de evidência 1A. Estenoses proximais em três vasos principais, com ou sem envolvimento de DA proximal, principalmente nos pacientes com fração de ejeção reduzida, também tem que ir para a cirurgia direta. Estenose de dois vasos principais, com lesão proximal de DA em pacientes com fração de ejeção abaixo de 50, ou com prova funcional com isquemia de grau moderado importante, também um grau de recomendação 1B. Estenose de uma ou mais das artérias principais, envolvimento de DA, mas com prova funcional de isquemia de grau importante é 1B. Angina incapacitante com qualquer número de artérias envolvidas, esgotadas todas as opções terapêuticas não invasivas, mesmo sendo artéria secundária, na impossibilidade técnica do tratamento por catéter. Então, aquele paciente que não consegue fazer o tratamento pelo cateterismo também tem que ir para a cirurgia. Estenose de uma ou duas artérias sem comprometimento da DA, após evento de morte súbita reanimada ou TV sustentada. É um grau de recomendação 1B. E quem é que não deve ir para a cirurgia? Os pacientes assintomáticos, com função ventricular normal, claro, esse paciente você não vai mandar para uma cirurgia. Paciente assintomático não vai, sem lesão coronariana significativa não vai. Uma ou duas artérias comprometidas, exceto a DA proximal, sem nenhuma área importante de isquemia, em teste funcional ou com irrigação pequena artéria ou de pequena área de miocárdio viável, também não vai. Pacientes com lesões moderadas não vão e pacientes com lesões insignificantes também não vão. E recomendação 2A, aquele que pode ir, não pode ir, mas se não for também não tem problema. Estenose de artéria, enxerto, para ver se está... Estenose de artéria e enxerto em paciente operado com isquemia mais ou menos moderada, utilização de enxerto arterial de mamária esquerda para paciente com estenose significativa. Esse paciente a gente avalia, mas geralmente eles não vão. Quais são os fatores considerados quando a gente vai tomar uma decisão da estratégia de tratamento invasivo na DAC estável? A gente vai ver os aspectos anatômicos, os clínicos, os técnicos e os ambientais também.
né? Tudo isso tem impacto na mortalidade, na indicação do exame e na indicação do exame para o paciente. A intervenção percutânea, nosso cateterismo, ela é indicada principalmente quando há falha de tratamento clínico otimizado. E a decisão deve passar por todos os aspectos discutidos anteriormente. Esses aqui que a gente viu, anatômico, clínico, técnico, ambiental. Os resultados de ensaios clínicos da revisão sistemática da intervenção coronariana, eles viram que a intervenção, o cateterismo, ele reduz a incidência de angina, não demonstrou melhorar a sobrevivência de paciente estável e ele aumenta o risco de infarto no miocárdio em curto prazo, tá? Mas ele não diminui o risco de infarto a longo prazo. Classe 1, ela é benéfica em sobreviventes de morte súbita cardíaca com suspeita de TV isquêmica presumidamente causada por estenose significativa, e ela é também 1A em pacientes com estenose significativa, acima de 70%, em artéria coronariana passiva de revascularização e angina inaceitável, apesar de tratamento medicamentoso otimizado. Então, ela é 1A. Quem é que não deve para o CAT? Paciente que vai fazer o cateterismo na intenção de melhorar a sobrevida, então a gente já viu que não melhora, e em pacientes que não tem critério anatômico para isso, não tem uma lesão de 50% no tronco ou 70% nas artérias principais. Esse aqui também é um outro fluxograma que mostra a diretriz. O que a gente avalia? Primeiro, o número de artérias coronárias com estenose relevante no segmento proximal. Se o paciente ele é uni ou biarterial, a gente vai aqui ver se ele tem envolvimento da DA, esquerda proximal. Se não tiver, ele é preferível para o cateterismo. Se ele for triarterial, aí a gente vai para o syntax score. O syntax score, que é aquele score anatômico, que a gente vê qual é a viabilidade de fazer um cateterismo no paciente. Se ele for muito alto, maior ou igual a 23, esse paciente tem um baixo risco cirúrgico. E se ele for baixinho, aí tem que discutir a equipe cardíaca, o Hort Team, e a partir disso, esse paciente ele pode ser elegível ou para o cateterismo ou para revascularização. E o paciente único biarterial, quando ele também tem o envolvimento da DA proximal, tem que discutir um Hort Team, o hemodinamicista, cardiologista, cirurgião, e ver qual é a melhor estratégia de intervenção para esse paciente. Aqui são as recomendações. É um quadro bem extenso, bem grande. Não sei se eu não coloquei nada, mas assim, indicações 1A, tronco de coronária esquerda. A recomendação 1A, tá? De revascularização miocárdica em paciente com DAC estável em terapia médica otimizada. Quem não deve fazer? Paciente que não tem sintoma limitante, com otimização medicamentosa e outras lesões de tronco de coronária, tá? Em lesões outras que do tronco da coronária esquerda, ou artéria proximal, ou lesão remanescente isolada, ou lesão responsável por área de isquemia menor que 10% do miocárdio. Então, esse paciente não deve fazer. É um quadro bem grande que está na diretriz, mas que vale a pena a gente dar uma olhadinha depois. E, para finalizar, a gente não pode falar de DAC crônica sem falar do estudo isquímia, que foi o principal estudo aí lançado no ano de 2020 em relação à cardiologia, que ele via a estratégia inicial invasiva ou precoce para a doença coronariana estável. O objetivo do estudo era avaliar o efeito da adição do cateterismo cardíaco e da revascularização quando possível, a terapia médica otimizada em pacientes com doença coronariana estável e isquemia moderada ou grave. Eles pegaram 2.588 pacientes na estratégia invasiva e na estratégia conservadora 2.591. Fizeram um segmento médio de 3,2 anos no período de 2012 a 2018. Eles estudaram pacientes acima de 20 anos que tinham uma isquemia moderada grave em teste de estresse não invasivo, tá? E excluíram pacientes que tinham ou uma lesão
lesões cirúrgicas, comprovadamente cirúrgicas, lesão de tronco, lesão de tronco acima de 50%, um clearance de creatinina abaixo de 30%, um infarto recente, infarto recente porque o paciente já não era estratégia inicial, ele já teve um evento. Uma fração de ejeção muito baixa, tá? Uma IC classe funcional 3 ou 4, um paciente que já fez um cateterismo ou revascularizou, e paciente com doença valvar grave. No desfecho primário, que era morte cardiovascular, infarto, hospitalização, coronidina instável, insuficiência cardíaca ou PCR revertida, a gente viu aqui que não teve diferença, na verdade, do desfecho primário, né, entre a estratégia invasiva e a estratégia conservadora. E a conclusão, ao final do estudo, é que os pacientes com doença coronariana estável, isquemia moderada ou grave, não teve evidência de que a estratégia invasiva inicial, em comparação com a estratégia conservadora, reduz o risco de eventos cardiovasculares isquêmicos ou morte por qualquer causa. Era isso que eu tinha para apresentar em relação à DAC crônica. Muito obrigado.